paz do Senhor, juventude de Deus. É com muita alegria que estamos aqui nesta manhã para estudarmos mais uma EBD para a glória do nosso Senhor Jesus. Vamos então hoje estudar a lição de número 8, que tem como tema Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Mas antes quero dar as boas-vindas a cada um de vocês, os nossos queridos jovens que estão se empenhando para participar das nossas EBDs, que Deus continue abençoando e edificando a vida de vocês cada dia. Quero também dar boas-vindas àqueles que nos acompanham pelo canal, nossos familiares, convidados, amigos que têm nos acompanhado, a cada um de vocês, que Deus também possa abençoar, edificar a sua vida e a sua família. Quero lembrá-los de, quem não se inscreveu ainda, se inscreva em nosso canal para nos ajudar, dá o seu joinha, o seu ok lá, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas pela mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, oriento vocês para que neste momento se concentre, fique no local com o mínimo de ruído possível para que você possa absorver aquilo que o Espírito Santo de Deus quer ministrar à sua vida. Nós vamos orar neste momento, pedindo a direção do Espírito Santo de Deus para que ele possa fluir e falar conosco nesta manhã. Abaixe sua cabeça e ore comigo. Senhor Deus, eu te glorifico e te bendigo, ó Pai, porque aprova o Senhor mais uma vez nos conceder o privilégio de podermos ser alvos, ó Deus, da Tua graça e da Tua misericórdia, nesta manhã de domingo, o dia do Senhor, onde nós separamos, ó Deus, para buscar a Tua face, para aprender mais e mais da Tua palavra. Deus, ministra aos nossos corações, fala, ó Deus, conosco, ensina-nos acerca da Tua palavra, que mais esta vez, ó Deus, a Tua palavra poderosa possa penetrar em nossos corações e nos transformar. Eu oro e abençoo cada uma das vidas, ó Deus, que estão ouvindo e participando desta aula, que o Senhor possa edificá-los e abençoá-los em nome de Jesus. Usa-me como instrumento nas Tuas mãos neste momento para a glória do Teu nome. Eu oro assim, amém. Amados, o tema da nossa revista desse trimestre é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então hoje vamos estudar a lição de número 8, que tem como tema Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então pegue a sua revista, a sua Bíblia, coloque do lado e fique atento ao que Deus quer falar ao seu coração. Vamos então ao nosso texto áureo, tá? O texto áureo está lá em Efésios 2:20. Quem não tem a revista, acompanhe no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 20. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2:20. A verdade prática dessa lição de hoje é a seguinte: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Amém. Continuando, o objetivo geral desta lição é ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Primeiro objetivo específico: explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo Testamento habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Segundo objetivo específico: apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. Terceiro objetivo específico: refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Amém. Então são esses os os quais nós vamos trabalhar para alcançar e assim sermos edificados nesta manhã. Vamos então fazer a leitura do texto, do texto base para essa lição de hoje, a leitura em classe. Está em Efésios 2, do versículo 20 ao 24, e em Mateus 7, dos versículos 24 ao 27. Quem não está com a revista, então pegue a Bíblia e abra em Efésios 2 e Mateus 7. Vamos ler então?
Efésios 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Vamos à introdução desta lição. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja, conforme está registrado no capítulo 2 de Efésios, versículos de 13 e 19. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição, estudaremos cada um desses aspectos. Quero lembrar vocês que na lição 7, ministrado pelo pastor Jefferson Viana, falou sobre a reconciliação. Vocês lembram que Deus, ele escolheu o povo de Israel para si, um povo separado, um povo santo. Então somente eles eram herdeiros das promessas de Deus. Mas aprove ao Senhor, e ele desejou que os gentios também pudessem fazer parte dessa promessa. E agora, os gentios que antes eles não poderiam fazer parte do povo de Deus, eles passam a fazer parte, são reconciliados. E aí judeus e gentios tornam-se um único povo, aqui chamado de igreja. Então vamos prosseguir, compreendendo como que se dá essa transição, assim por dizer, né? Do Velho para o Novo Testamento, os aspectos cerimoniais para agora que não precisamos mais. Né? O que antes era necessário, o que agora não é mais. Por quê? Por que não é mais? Vamos compreender isso então? Primeiro ponto é um edifício espiritual. O subtópico 1 diz o seguinte: o santuário judeu. Então, neste ponto, irmãos, meus jovens queridos, nós vamos tratar acerca do templo, do santuário judeu, o local onde Deus se manifestava, onde Deus estava presente. Aquele tabernáculo que lá no deserto Deus deu a instrução para que Moisés construísse. E posteriormente aquele templo que Davi juntou todos os recursos para que o seu filho Salomão construísse. É esse santuário judeu que estamos falando aqui nesse primeiro tópico. E esse local, meus amados, era um local exclusivo do povo de Israel. Somente o judeu podia entrar neste lugar. Não era aceito um estranho, não era aceito um gentil. Então havia esse exclusivismo, porque somente os escolhidos, aqueles que foram separados, os circuncidados, o povo judeu poderia cultuar, poderia levar as suas ofertas ao tabernáculo, ao templo físico, ok? Isso foi o quê? No Velho Testamento. Essa era a situação, essa era a condição, ok? Então aqui nesse primeiro tópico estamos falando do templo físico, o tabernáculo, o local onde o povo ia se reunir, ia levar suas ofertas para sacrificar a Deus, ok? E esse tabernáculo, ele era composto basicamente por três partes, né? O átrio, que era uma parte externa,
o lugar santo e o lugar santíssimo, ou santo dos santos. Esse lugar santíssimo, queridos, ninguém podia entrar. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, que ele ia levar o sangue para que fosse perdoado, apresentado como aspersão para perdão dos pecados de todo o povo de Israel. Se porventura alguém que não fosse o sumo sacerdote entrasse nesse lugar, ele morria na hora. Porque o lugar Santíssimo, Santo do Santo, era onde era a manifestação da presença de Deus. Era um lugar onde não poderia entrar ninguém em pecado. O sumo sacerdote tinha que se purificar, ele tinha que estar com a sua vida correta diante de Deus, sem ter pecados. Ele tinha que entrar uma vez no ano para poder apresentar, para que Deus pudesse, através daquele sacrifício, perdoar o pecado do povo, os pecados do povo. Então, esse era o tabernáculo, né? O templo, local aonde o povo judeu, exclusivamente eles, levava as ofertas, os sacrifícios, onde o povo cultuava e se reunia a Deus, tá? Mas, meus irmãos, Cristo ele vai resolver essa questão. Isso é no Velho Testamento. Quando Cristo vem, ele cumpre a lei. E aí essas leis cerimoniais, como por exemplo o sacrifício de animais, as festas, elas são abolidas. Por quê? Porque elas não têm importância? Não, elas tiveram importância até Cristo chegar. Quando Cristo chega, quando ele cumpre o seu ministério, quando ele morre na cruz do Calvário, quando ele ressuscita e é assunto ao céu, ali foi cumprido essas coisas, esses aspectos da lei cerimonial. Tá? E aí agora Cristo ele vai reconciliar gentios e judeus, vai se tornar um só povo, chamando assim a igreja de Cristo. Esta igreja a qual nós fazemos parte, né? Não estamos falando aqui especificamente da igreja, dessa igreja aqui que nós reunimos. Estou falando de uma igreja do Israel espiritual, que está espalhado pelos 4 cantos dessa terra, que é composta pelos santos, pelos lavados e remidos, perdoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por causa do seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Então Cristo ele vai trazer a reconciliação. E aí nós vamos para o tópico 2, o santuário cristão. O santuário cristão, aqui na verdade, esse templo físico que era no Velho Testamento, agora é feita uma alusão que esse templo somos nós. Nós somos esse edifício, nós somos esta morada de Deus, tá? Ainda no Velho Testamento, o próprio rei Salomão, ele vai falar, né? Em 1 Reis 8:27, ele vai fazer uma consideração na inauguração do templo que ele constrói, ele vai fazer uma consideração importante acerca disso, ainda no Velho Testamento. Salomão diz, mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado, ou seja, esse templo que eu edifiquei. Ou seja, Salomão reconhecendo que Deus não poderia ser contido em um local feito por mãos humanas. Estevão também, meus queridos, outro exemplo, aí já no Novo Testamento, né? Estevão, naquele sermão, a qual ele é ali usado pelo Espírito Santo de Deus, exortando aqueles religiosos da época que posteriormente, tão irritados e tão confrontados com a mensagem que Estevão prega, eles vão apedrejar e matar Estevão por conta disso, mas ele não deixa de falar, ele prega. E aí ele vai falar em Atos 7,48, vai registrar uma parte do seu sermão que diz assim, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Então, meus queridos, agora nós temos que entender que o templo em que Deus habita, na verdade somos nós. Nós somos templo do Espírito Santo, ou seja, Deus habita dentro de nós. A partir do momento que nós nascemos de novo, que nós recebemos a remissão dos nossos pecados, reconhecendo que Jesus Cristo morreu na cruz, pagou o preço que eu não poderia pagar, que você não poderia pagar,
Quando nós somos regenerados, nós passamos a tornar templo, morada de Deus. O Espírito Santo de Deus passa a fazer parte, passa a fazer morada em nós. Então, aonde Deus habitava no passado, no Velho Testamento, no tabernáculo, no templo, agora não mais no local físico, mas sim no edifício, né? Sentido aqui, feita a analogia, que somos nós, templo do Espírito Santo de Deus, templo, morada de Deus. Amém? Então agora, tanto judeus quanto gentios, eles vão se tornar o templo onde o Espírito Santo de Deus habita. Agora não tem mais essa diferenciação entre judeus e gentios. É um só corpo. É a igreja de Cristo. Tanto judeus quanto gentios, né? Tanto judeus quanto gregos, ou seja, todos que foram aceitos, que aceitaram a Jesus Cristo, que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, agora se tornaram um em Cristo. Amém? Glórias ao nosso Deus. Então nós somos templo do Espírito Santo de Deus, onde o Espírito habita, em que eles são pedras vivas e um edifício espiritual. Então nós somos esse edifício espiritual em que o nosso Deus habita. Vamos prosseguir? A pedra angular. Queridos, Paulo aqui está usando, nesse texto, ele faz uma analogia, uma comparação com a construção de um edifício, a construção de um prédio, né? A construção de algo grande que vai necessitar de uma base sólida. E aí nós vamos entender o que são esses elementos e quais são as comparações que Paulo vai fazer, para que a gente possa compreender o que ele disse no texto acerca da pedra angular, né? O que é a pedra angular? A pedra angular, queridos, ela é a pedra angular. A pedra angular, ela é a pedra principal. Ela é aquela pedra que vai sustentar o edifício, aquela construção, né? Ou pedra angular, ou pedra de esquina, né? Esta pedra ela tem uma importância fundamental, porque é ela que vai dar sustentação àquele edifício, ela que vai firmar e unir as outras partes. Sem esta pedra, aqui falando do edifício físico, sem essa pedra, né, considerando a arquitetura antiga, né, da época, sem esta pedra, um edifício ele não era um edifício estável, equilibrado. Ele era um edifício instável, que poderia cair, que poderia tombar. Então essa pedra ela tinha uma importância extrema para dar sustentação, amarração, né, para unir as outras partes e manter esse edifício na linha certa. Então, esta é a pedra angular ou a pedra principal, né, a pedra mais importante daquele edifício. E é interessante que escavações mostraram que em Jerusalém encontraram pedras de 12 metros de comprimento, tá? Chamado de monólito, que ou seja, uma porção, uma pedra de proporção grande. Então, provavelmente uma pedra de esquina, uma pedra principal, usada para dar fundamentação como base para um edifício. Então, no aspecto físico aqui nós estamos falando, esta é a pedra angular, ou a pedra principal, que era conhecida naquela época para dar sustentação ao edifício. É esta pedra que Paulo está fazendo alusão. E aí ele vai fazer a comparação. Quando vamos agora para o tópico 4, nós vamos entender de quem que ele está falando, ou seja, quem que ele está chamando de pedra angular. Essa pedra angular, como está aqui no tópico 4, é Cristo. Esta pedra principal é Jesus Cristo. É exatamente isso que Paulo está falando. Essa pedra que dá a união, que mantém o edifício firme, que mantém o edifício unido, né? É Jesus Cristo. Ele é a pedra principal. Olha só a profecia messiânica a respeito de Jesus Cristo, né? Ou seja, essa pedra de esquina.
Salmo 118, 22 vai dizer: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Ou seja, os edificadores são os homens. E muitos rejeitaram ele. Rejeitaram quem? Rejeitaram a pedra de esquina ou a pedra angular. Rejeitaram Jesus Cristo. Queridos, a maior parte do povo judeu, dos religiosos da época, não aceitaram Jesus Cristo. Eles esperavam um rei, um rei vindo, né, num palácio cheio de pompas, né, cheio de poder e glória. Não, mas veio um homem humilde, pobre, nasceu numa manjedoura. Eles não aceitaram. Eles rejeitaram essa pedra. Eles rejeitaram a salvação que eles esperavam desde da antiguidade. Tá? Então é isso que a profecia messiânica está falando, acerca dos edificadores que rejeitaram a cabeça, né? Rejeitaram a cabeça de esquina. Esta pedra que é Jesus Cristo. Tá? Pedro vai testificar desta pedra. E ele mesmo, ele conviveu com o próprio Cristo. Olha o que diz 1 Pedro 2,7. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina. Ou seja, a mesma coisa que falou no texto de Salmo. A pedra principal, a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram. Ou seja, os rebeldes não aceitaram. Esta pedra, meu querido irmão, a pedra angular, ou a pedra principal, ou a pedra de esquina, que é a mesma coisa, esta pedra é Cristo. Ele é que dá o fundamento para o edifício. E o edifício é quem? É a igreja de Cristo. Quem é a igreja? Eu e você. Nós somos o edifício. Então Paulo está fazendo essa analogia. Cristo, a pedra de esquina. Nós, o edifício que estamos sendo construídos. E vamos falar mais à frente acerca dessa analogia que Paulo está falando. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha. Lá em Mateus 7,24, nós lemos. O que está dizendo? Que todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então essa rocha aqui, queridos, que está fazendo a analogia, essa rocha é Cristo. Então, se você quer ser abençoado, se você quer viver uma vida que agrada a Deus, debaixo das bênçãos de Deus, isso não quer dizer que não vai ter problemas, que não vai ter perdas, dores, não. Mas se você quer viver uma vida de alegria, satisfeito, independente das circunstâncias, você precisa ser como esse homem, prudente, construir a sua casa sobre a rocha. Esta casa aqui, a casa espiritual. A nossa vida espiritual tem que estar firmado, queridos. Não em profeta A, profeta B, apóstolo A, apóstolo B, fulano A, B. Não. O nosso fundamento, a nossa pedra de esquina, a nossa base é Jesus Cristo. Ele é a nossa rocha. Se estivermos firmados nele, pode vir qualquer vendaval, qualquer enchente, nós vamos ficar firmes, não vamos nos abalar. Agora, aqueles que não obedecerem, que não colocarem em prática o que está sendo ensinado, eles vão ser comparados ao homem insensato, que edificou a casa sobre areia. Sobre areia não tem sustentação. A água vem e ele muda completamente, leva a parte da areia, muda o formato, não tem como ter sustentação sobre a areia. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer ter uma vida abençoada, uma vida próspera em todos os sentidos, uma vida feliz, se você quer herdar o céu, você precisa construir a sua casa, a sua vida espiritual sobre a rocha que é Cristo. Não abra mão disso. Ele é a pedra de esquina, ele é a rocha a qual nós devemos estar firmados, bem fincados. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos prosseguir. Síntese do ponto 1. Vamos terminar então esse ponto 1. Diz assim, a síntese. Em Cristo, um novo conceito de santuário é construído. Os crentes são comparados ao edifício espiritual, onde Cristo é a pedra principal. Amém? Vocês entenderam?
Então, o edifício que Paulo está falando somos nós, o edifício espiritual. Nós estamos em construção, queridos, nós estamos em obras, aperfeiçoando a cada dia, subindo mais um pouquinho. Nós somos esse edifício. E nós estamos crescendo, estamos subindo, porque estamos fundamentados sobre a pedra principal, que é Cristo. Glórias a Deus. Amém? Vamos prosseguir então. Ponto 2. O fundamento, apóstolos e profetas. Aí o ponto 1 vai falar o conceito de apóstolos. O termo grego apóstolos, querido, é usado para enviado ou mensageiro. Então, significado de apóstolo, aquele que é enviado ou o mensageiro. A mesma coisa, ok? Ou seja, ele está levando uma mensagem, está levando uma informação, né? algo importante. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Então, o exercício do ministério do apostolado, o desenvolvimento desse ministério, que está centrado na pessoa, na missão, no ministério de Jesus Cristo. E qual foi a missão de Cristo? A missão de Cristo, queridos, foi vir a este mundo, cumprir aqui do seu tempo nessa terra, mostrar os sinais, pregar o evangelho, morrer para que os nossos pecados fossem perdoados, ressuscitar e subir para a glória ao lado do Pai. E aí ele está aguardando o momento em que ele voltará para buscar a sua igreja, a sua noiva. Então, os apóstolos, esse ministério está centrado na missão de Cristo, nesta missão que Cristo veio resgatar a sua igreja, resgatar a sua noiva. Amém? Olha o que diz Hebreus 3:1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, Jesus Cristo, ele é o apóstolo, ele é o sumo sacerdote perfeito. Lembra que eu falei lá no início da lição que no Velho Testamento, somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, ele poderia, deveria e poderia entrar no Santo dos Santos para poder levar ali o sacrifício para que o povo pudesse ter os seus pecados perdoados? Por que não precisamos mais de sacrificar hoje? Não precisa mais desse ritual? Porque Jesus Cristo, o sumo sacerdote perfeito, que não tem nenhum defeito, ele cumpriu esta obra. Ele fez isso de uma vez por todas. Por isso que não necessita mais sangue de animais, porque o sangue puro do Filho de Deus foi suficiente para satisfazer a justiça de Deus. E assim nós podemos ser justificados pela fé no Filho do Deus vivo. Glória a Deus, então, porque o sumo sacerdote Jesus Cristo, a pedra principal, a rocha, ele cumpriu de uma vez por todas. Ele fez o sacrifício perfeito que agradou a Deus. E ele sofreu em meu e em seu lugar. Os apóstolos, queridos, eles foram testemunhas oculares do ministério de Jesus, da sua morte e ressurreição. Está lá registrado em Atos 1. Então, os apóstolos, aí eu vou aqui ler o texto em que fala o nome de cada um deles, para a gente poder saber quem são esses apóstolos. Aqueles 12 em que Jesus foi lá e chamou, segue-me Pedro, segue-me João, segue-me Tiago. São esses 12 que Jesus escolheu, eles o acompanharam, viu os milagres de Jesus, Jesus os ensinou, os exortou, eles puderam aprender com Jesus, durante todo aquele tempo que eles passaram com Cristo. Então, eles estavam ali sendo treinados para posteriormente colocar em prática esse ministério do apostolado, para que a igreja pudesse ter um fundamento ao qual ela está estabelecida e permanecerá. Amém? Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruir a igreja. Então, irmãos, presta atenção. Agora, com a vinda do Filho de Deus,
o seu ministério, com a sua partida, a descida do Espírito Santo, agora nós temos o início da igreja. Né? Então, a era apostólica ela vai ser marcada pelo início da igreja, a igreja primitiva. E os apóstolos têm esta função de instruir a igreja, de ensinar a doutrina, ou seja, os fundamentos do apóstolo aqui é justamente a doutrina da palavra de Deus. Tá? Por que dos apóstolos? Agora que aí nós vamos entrar no tópico 2, deste ponto 2. Por que dos apóstolos? Não é porque são os apóstolos que são o fundamento em si, né? Mas eles estavam transmitindo para a igreja, ensinando a igreja as escrituras. Os fundamentos dos apóstolos porque eles foram os primeiros ali. Eles foram quem Deus escolheu para poder iniciar e dar base para a igreja. Então, se hoje nós estamos aqui, queridos, estudando a EBD, estudando a palavra de Deus, é porque os fundamentos os apóstolos estabeleceram o fundamento da igreja. Não com base nele mesmo, mas com base no que Cristo ensinou para eles, com base nas Escrituras. Glórias a Deus. Então, o tópico 2, a doutrina dos apóstolos, é justamente acerca deste fundamento. Mas antes eu quero voltar e lembrar vocês, quem são esses 12 apóstolos? Marcos 3, 16, 19 vai falar o nome deles, assim como em Mateus também. Primeiro, é que ele fala Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, ou seja, outro Tiago, né? Então são 2 Tiagos, Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Então são esses os 12 apóstolos, ou seja, aqueles que formaram o fundamento, né? A base da igreja de Cristo. Prosseguindo, meus amados. O que é a doutrina? Tópico 2, tá? A doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina? A doutrina é o ensinamento, ok? Ela é o que os apóstolos transmitiram para a igreja. Com base em quê? No que eles pensavam? Não, de forma alguma. Com base nas Escrituras, ok? E eles tiveram autoridade de Deus para poder realizar esta missão, ok? Tanto é que vários deles escreveram livros que fazem parte da Bíblia Sagrada, do cânon que nós conhecemos. Agora é importante lembrar, queridos, o seguinte, talvez vocês vão perguntar, mas aqui, hoje existem alguns aí que se denominam ou autodenominam apóstolos. E aí? É válido? Isso é genuíno? Não. Não é genuíno. Apóstolos, queridos, são os 12 e Paulo, que Jesus, né, encontrou com ele e chamou ele para ser apóstolo dos gentios. Então, Paulo teve uma missão, um comissionamento especial para pregar aos gentios. Tanto é que ele faz várias viagens, ele abre várias igrejas, né, prepara pastores como Timóteo, como Tito, para poder cuidar dessas igrejas. Então, apóstolos são os 12 e Paulo. Hoje, quem se autodenomina apóstolo está tentando usurpar ou trazer para si um título que não lhe é de direito, ok? Isto não é pautado na palavra de Deus. Ninguém pode rogar para si hoje o título de apóstolo, porque o fundamento da igreja já está feito. Não tem como mudar, não tem como alterar. São os 12 que viveram com Cristo e Paulo, que teve aquela experiência com Cristo no caminho de Damasco. Olha o que 1 Timóteo 1,3 vai dizer. Como te roguei, Paulo falando a Timóteo, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Então Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, adverte esses irmãos, ensina a eles, mas que não seja outra doutrina. Ele está querendo dizer, então, ele o quê? Ensine a eles a doutrina dos apóstolos, a Escritura. Não ensine outra coisa a não ser isso.
Porque o próprio Paulo ele vai dizer, olha, se eu mesmo ou um anjo do céu, qualquer outro ensinar alguma coisa que não seja, que está aqui na palavra de Deus, vocês considerem maldito, anátema. Ok, queridos? Então temos que tomar cuidado com quem nós estamos ouvindo na televisão, na internet, muito cuidado. Por isso que é importante, meus jovens, vocês ouvirem a liderança de vocês, os pastores de vocês, para vocês não serem enganados, para vocês não serem levados por ventos de doutrina. Então toma muito cuidado quem você está seguindo na internet, porque muitos estão aí para poder arrebatar aqueles membros do corpo de Cristo que estão dispersos, tá? Tem muitos enganadores que com uma aparência de cordeiro, mas por baixo eles são lobos. Tome muito cuidado. Hoje ninguém pode arrogar para si o título de apóstolo. Queridos, não é possível mexer no fundamento da igreja. Primeiro, porque o fundamento, a base, a pedra que dá sustentação para a igreja, para o edifício, né? Igreja, edifício, fazendo aqui uma metáfora, uma analogia, como Paulo faz, não tem como mexer, não tem como tirar Cristo do fundamento da igreja. Se você tira Cristo, acabou. Infelizmente existem muitas heresias que menosprezam a pessoa de Cristo ou tiram Cristo, então isso não é palavra de Deus. Não tem como mexer, meus irmãos. O cânon sagrado ele já foi definido. É o que está em nossas mãos. Isso foi definido há séculos e séculos atrás. Tiveram vários concílios, várias discussões, busca, o Espírito Santo de Deus deu a direção, inspirou homens. O que nós temos na Bíblia, no Novo Testamento, foram aqueles que andaram com Deus, ou que andaram e conheceram, né, pessoas que foram discípulos dos discípulos de Cristo. Ok? Então não tem como mudar, não tem como acrescentar ou tirar, porque este fundamento é a base da igreja de Cristo. Por isso que não tem como vir com novidades, novas revelações, ok? Temos que ter muito cuidado, porque há muitos enganadores em nosso tempo tentando distorcer a palavra de Deus e mudar aquilo que já está definido, já foi discutido, já foi tratado pelos grandes homens de Deus do início da igreja de Cristo, ok? A própria palavra de Deus diz que não é possível acrescentar nem tirar um tio. Ai de quem fizer isso. É um aviso solene. Ai de quem acrescentar um tio ou tirar um tio. Ok? Então não tem como mexer no fundamento da igreja. Não tem como. A Bíblia Sagrada, ela está aí. Ela foi definida. O cânon foi fechado. São esses livros que nós conhecemos. Não tem como acrescentar, não podemos tirar. A nossa fé está pautada no que está escrito na palavra de Deus. Amém? Velho Testamento, Novo Testamento, que na verdade no final é uma coisa só, porque é uma mensagem única e completa. Do início ao fim, ela está enaltecendo a pessoa de Jesus Cristo. É o plano de salvação, de redenção, de resgate da humanidade. Então não tem como mudar, não tem como alterar este fundamento da igreja. Primeiro porque a pedra principal que nos liga, que nos dá sustentação é Cristo. E o fundamento dos apóstolos, que está baseado nesta rocha, ele não pode ser alterado. Amém, queridos? Glórias a Deus. Prosseguindo, terceiro tópico, o testemunho dos profetas. Então nós falamos dos apóstolos e agora vamos falar dos profetas. Nós lemos aqui no versículo 20... edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então nós, Igreja de Cristo, corpo de Cristo, ok? Nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Vamos ver agora os profetas. Profeta vem do grego, a palavra grega é profetes, que significa o quê? Proclamador ou intérprete, tá? Profeta é aquele que exorta o povo, é aquele que aponta para o pecado do povo, é aquele que dá a direção, que interpreta a palavra de Deus para o povo, tá? Agora, é importante entendermos que neste contexto aqui, nesse texto, profeta, ele não está se referindo, meus irmãos, aos profetas do passado, não. É aos profetas do Novo Testamento, aos profetas da igreja,
ok? Então, o texto está se referindo a esses profetas, tá? Aos profetas da igreja que está sendo estabelecida aqui no fundamento dos apóstolos e os profetas, ok? Mais adiante, Paulo vai assegurar que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Então, esses profetas, queridos, eles falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Foram homens usados por Deus. Homens verdadeiros, homens fiéis à palavra de Deus. Olha o que 2 Pedro 1,21 vai dizer. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, quem profetiza, né, quem é um verdadeiro profeta, ele profetiza inspirado por Deus. Mas nós sabemos que existem os falsos profetas, né? Aqueles que ficam dando as profetadas. Deus me falou. Deus fala, irmão. Claro que fala. Deus, ele ainda usa pessoas hoje para mostrar, para revelar alguma coisa, segundo o seu propósito. Mas, infelizmente, nós temos aqueles que usam disso para poder impressionar e para satisfazer a si mesmo. Eles inventam profecias, tá? Então, temos que ter cuidado com estes falsos profetas que estão ensinando mentiras, enganos. Estão pegando a verdade e distorcendo, com uma capa de verdade, né? Eles vão lá e distorcem. E eles pegam uma mentira, botam uma capa de verdade e apresentam como se fosse uma verdade em si. Ok? Então existem, irmãos, os profetas de Deus. Mas também existem os falsos profetas, dos quais Deus abomina e há de julgá-los e cobrar deles. Amém? Então a igreja está fundamentada, está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Duas funções, né? Dois ministérios importantíssimos que Deus designou, né? Para que fosse base, fundamento para a sua igreja. Então nós precisamos, queridos, confiar, né? Na palavra de Deus. Confiar que Deus usou estes homens, né? E hoje existe a liderança eclesiástica da igreja, né? Exercendo o papel de autoridade, sob a autoridade, né? De Deus para dirigir a igreja, né? Os pastores, os presbíteros que são, né, no termo da palavra pastores, os evangelistas, tá? Então, são homens de Deus que estão exercendo o ministério, doutores, mestres, né? E Paulo vai discorrer desses ministérios, desses dons que Deus dá, conforme lhe agrada, para que cumpra o propósito que ele quer. Amém? Síntese do tópico 2. Vamos concluir então? Diz assim: a igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo. Amém? Ok? O fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas bíblicos. Ok? Prosseguindo então, para nosso último ponto. Edificados para a morada de Deus. Primeiro tópico. Edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Conforme versículo 21 nós lemos, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então, edifício aqui, meus irmãos, é uma analogia para a igreja. Para mim, para você, que somos igreja de Cristo. Você é um membro deste corpo, eu sou um membro deste corpo. Todos os santos espalhados pelos confins, pelos quatro cantos da terra, são um membro deste corpo, que é a igreja de Cristo, ao qual Cristo é o cabeça. Assim como todas as partes do edifício precisam ser harmônicas, né? Está bem harmônicas, encaixadas, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado
a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. Jovem, você é um edifício em construção, em desenvolvimento. Eu sou um edifício em construção, em desenvolvimento. A Igreja de Cristo está em construção, em desenvolvimento. Nenhum de nós somos perfeitos, mas Deus está nos aperfeiçoando para que um dia cheguemos à estatura de varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Cristo. A pedra angular, a rocha. Esta pedra que os edificadores rejeitaram, mas nós não rejeitamos, nós o recebemos, porque nós sabemos que somente nele há salvação. Glória a Deus. Então, queridos, nós vamos crescendo. Nós somos esse edifício em crescimento, que vamos sendo bem ajustados em Cristo. Somos moldados pela sua palavra. A cada dia que nós somos exortados, como hoje, nesta EBD, no culto de quarta, no culto de domingo, no culto de sexta, em todas as programações nós estamos sendo ajustados. Deus está nos lapidando, nos moldando, estamos crescendo como um edifício, bem ajustados, alinhados a quê? A palavra de Deus, a vontade de Deus. Então nós somos um edifício bem ajustados, que está evidenciando o fruto do Espírito. Amém? Nós somos este edifício, querido, o templo santo do Senhor. Meu irmão, minha irmã, você é templo santo do Senhor. Vamos prosseguir aqui, ó. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, ou seja, lembra do lugar santíssimo ou santo do tabernáculo no Velho Testamento? É esta palavra que ele está usando aqui, da palavra original do naon, ou seja, lugar santo ou lugar santíssimo. Ou seja, era onde o sumo sacerdote se encontrava com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. Meu querido, minha querida, você é templo santo do Senhor. Olha o que 1 Coríntios 3,16 Paulo vai falar. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então veja bem, agora não é mais o edifício físico. Nós somos esse edifício espiritual, aonde Deus habita, onde o Espírito Santo de Deus habita. Ele faz morada em nossas vidas. Amém? Nós estamos separados do pecado porque nós pertencemos a Cristo e passamos a viver em santidade. Ora, se o Espírito que habita em nós é um Espírito Santo, logo ele quer promover e vai promover santidade em nossas vidas. Ele quer que nós nos tornemos santo cada dia mais e mais, nos aproximando, nos assemelhando a Jesus Cristo. Portanto, queridos, nós agora temos livre acesso ao lugar santíssimo, ou santo do santo, porque quando Cristo morreu na cruz, tetelestai, está consumado, o véu do templo se rasgou. Lembra que tinha um véu grande que separava o lugar santo dos santos? Aquele véu se rasgou de cima a baixo. E aquela separação não tem mais. Então eu e você temos livre acesso ao Santo dos Santos, meu querido. Glória a Deus! Nós temos livre acesso, não há mais separação, porque Cristo derrubou a barreira que havia entre nós e Deus. Então, esteja feliz por ser templo do Espírito Santo e faça valer esse título que você recebe. Seja santo, busque ser santo a cada dia. Se consagre ao Senhor, porque Deus, o Deus que não pode ser mensurado, não pode ser contido, não pode ser compreendido por nós, Ele habita dentro de nós. Olha que coisa terrível, coisa maravilhosa. Isso é tremendo, meus irmãos. Então agora nós temos acesso a Ele. E nós somos a morada de Deus no Espírito. Glórias a Deus, meu irmão. Então, cada crente em Cristo Jesus, sincero, ele é morada de Deus. Ele é templo do Espírito Santo de Deus. Por isso, meu querido, aonde Deus habita, não pode haver a imundícia, o pecado não pode dominar.
Nós temos que nos afastar do pecado. Nós temos que lutar contra as nossas tendências pecaminosas. Você precisa lutar, jovem. Deus te garante que você vai vencer se você persistir. Se você buscar ser santo como Ele é santo, Ele te dá todas as condições. Ele diz que Ele venceu e você vai vencer. Amém? Então, você é templo do Espírito Santo de Deus. Glórias ao nosso Deus. Último tópico, morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo, que nós falamos no início. E depois ao templo israelita, o templo lá de Salomão, que foi construído. Indicava lugar de habitação permanente de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Queridos, é claro que nós nos reunimos num local físico. A igreja, ela não é essas paredes, esse local, mas é fato que nós precisamos nos reunir no local, ok? Agora, quem é a igreja? A igreja somos nós. Eu, você somos um membro deste corpo, desse edifício, ok? Mas cuidado, porque é necessário a reunião dos santos. Paulo vai falar, ele vai exortar aqueles que estão abandonando a congregação. Meus irmãos, não existe crente em casa. Neste tempo de pandemia, há uma exceção para aqueles que necessitam de fato ficar em casa. Mas a maioria não precisa. Existe o recurso online, ok, mas nada se compara à reunião dos santos, à manifestação da graça e da glória de Deus, como é quando nós nos reunimos para orar, cantar, ouvir a palavra, para comermos juntos. Não há nada mais gracioso do que isso. Então, cuidado para você não ser enganado, porque há muitos que estão querendo viver como crentes em casa. Não existe isso. Não tem comunhão. Então, nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Ele reside individualmente dentro de cada crente, mas nós precisamos nos reunir. Lembre-se disso. A igreja, ela é espiritual, mas ela também tem seu aspecto físico, institucional, ok? Ela precisa de um local para se reunir, seja um prédio, seja um galpão, seja uma tenda, não importa. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali Deus está no nosso meio. Então, ali a igreja de Deus está adorando, louvando o nome de Deus e bendizendo o teu santo nome. Glórias a Deus por isso, meu jovem. Então, apegue-se a essas palavras, permaneça firme e não desista da sua fé em Cristo Jesus. Porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Você é o edifício de Deus. Você é morada de Deus. E você está firmado sob a rocha que é Cristo, a pedra de esquina, sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Amém? Glórias a Deus por essa lição. Síntese. Deus habita na vida daquele que, edificado em Cristo, torna-se templo santo do Senhor. Amém, jovens? Eu quero concluir essa lição, mas antes, lembrar vocês, para que vocês sejam fiéis. Esse é o momento de você entregar o seu dízimo, sua oferta, de você adorar a Deus com o seu recurso, aquilo que Deus tocou no seu coração. E você, meu amado visitante, convidado, familiar e amigo, se você quiser abençoar o reino de Deus, fique à vontade. Tem aí o PicPay, a conta da igreja, você pode liberalmente. Não se sinta constrangido, mas se você quiser fazer, fique à vontade para abençoar o reino de Deus também. Amém? Vamos concluir então? A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em um processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé, ou seja, o processo da santificação. Lembra? A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser jamais substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Glórias a Deus. Vamos gravar essas verdades em nosso coração, para que nós possamos lembrar todos os dias que nós somos templo do Espírito Santo. Cristo, que Ele habita em nós, Deus habita em nós, seres falhos humanos, e que estamos sob a rocha que é Cristo. Amém, meu querido? Glória a Deus.
Quero agradecer a participação de cada um de vocês, que Deus abençoe grandemente, que Deus possa iluminar a mente de vocês e continuar falando poderosamente ao coração de cada um. Lembrar mais uma vez, compartilhe este link com o máximo de pessoas que você puder, para que mais pessoas sejam alcançadas e possam fazer parte da Igreja de Cristo, juntamente comigo e com você. Eu quero orar e abençoar a sua vida neste momento para encerrar esta lição. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus e Jesus Cristo é a pedra de esquina que nos ajusta e como edifício estamos sobre ela, firmados, ó Deus. Muito obrigado, porque o Senhor nos deu o Teu Filho. Muito obrigado pelos apóstolos, pelos profetas que foram fundamentais, ó Pai, para que essa base fosse firmada. E hoje nós podemos estar aqui como Igreja de Cristo, desfrutando destas verdades, porque os apóstolos e profetas deram a sua vida e muitos ao longo da história, ó Deus, deram seu sangue e a sua vida por amor a Jesus Cristo. Que assim nós possamos ser fiéis a essa palavra, sem tentar adulterá-la, alterá-la ou modificá-la, Senhor Jesus. Que tomemos cuidado com os falsos profetas e que possamos ouvir a verdade que vem do Senhor, da Tua palavra, através dos nossos pastores e nossa liderança eclesiástica. Assim eu oro abençoando cada vida que está ouvindo e participando dessa lição. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe cada um de vocês. Tenha um excelente domingo na presença do Senhor. Amém.